Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Nós vamos falar mais um pouco aí de instrumentação. Hoje eu vou explicar para vocês como que faz a supressão de zero em uma medição de nível. Vamos à aula. Então gente, eu tô com um desenho aqui, né, de uma medição de nível, utilizando aqui um transmissor de pressão diferencial. Eu fiz aí um vídeo da aula passada falando sobre medição de nível, né? Falei um pouco aí sobre uma malha de nível. Se você não assistiu esse vídeo, né, procure aí nos nossos vídeos, o vídeo anterior, onde eu comecei a falar um pouco de instrumentação. Agora, eu estou considerando o seguinte: vamos supor que você tem um tanque e você quer medir o nível desse tanque. Só que esse tanque, você não está com o transmissor na base do tanque, onde é o zero da sua medição, né? Então vamos supor que você puxou uma tomada da parte inferior do tanque e jogou lá para baixo, né, onde o operador, onde o técnico de manutenção vai ter um acesso melhor, né, ao instrumento, né? Se você quiser fazer uma calibração, fazer uma checagem, ele consegue medir, né, sem precisar de subir até o tanque para poder fazer essa calibração, esses ajustes. Então, quando você tem que colocar o transmissor de pressão diferencial abaixo do seu nível zero do tanque, porque você quer medir, aqui no caso do nosso desenho aqui, ó, você quer medir o zero a partir daqui, ó, do zero, desse ponto, e aqui seria o 100%, né? Então eu vou marcar aqui para a gente poder detalhar melhor. Então vamos supor que seria meu 100%, que você quer medir o nível do tanque. E aqui seria o seu zero, justamente nesse ponto aqui é seu 0%, tá? Só que o seu tanque, seu medidor, né, ele está aqui embaixo, ele está a uma distância Y do seu 0% do seu tanque. Então, você tem que fazer aí uma chamada supressão de zero. Por quê? Quando tiver com o nível em 0%, você já tem essa coluna aqui, ó, né? Essa coluna aqui de ar do seu líquido, né? Essa coluna todinha está fazendo uma pressão na tomada de alta do seu transmissor, né? Então, se vamos supor que o seu transmissor estava calibrado de 0 vamos colocar 0 a 5 mil milímetros, né? 0 a 5 metros. Se você pegasse o transmissor e colocasse ele na base do tanque, beleza, você poderia calibrar com 0 a 5 mil milímetros. Vamos supor que você pegou esse transmissor e colocou ele aqui embaixo, o mesmo transmissor. Você desceu a tubulação e colocou o mesmo transmissor. Só que aqui, o transmissor já vai te mandar a medição do nível dessa distância aqui, né? Que essa pressão aqui é o que? A altura vezes a densidade, tá? Então, como que eu faço para poder ajustar esse transmissor aqui? Para ele me dar 4 mA quando estiver com 0 e 20 mA quando estiver com 100%. De certa forma, essa parte aqui vai estar sempre com líquido, né? Essa parte que está aqui embaixo. Então, vamos calcular aqui pelo range do instrumento, né? O cálculo do range. Vamos supor que o ΔP. O que é meu ΔP? Diferença de pressão é o que? É toda a pressão que está na tomada de alta menos a pressão que está na tomada de baixa, ok? Então, eu vou pegar aqui a pressão da tomada de alta menos a pressão da tomada de baixa. A tomada de baixa está aberta para a atmosfera, né? Então, a gente considera, se você está medindo pressão em relação à pressão atmosférica, né? A gente está medindo pressões manométricas, então eu considero que aqui do lado de cá eu tenho zero de pressão. E do lado de cá, quem que eu tenho? Vai ser a altura vezes a densidade. Então eu vou pegar a altura H vezes a densidade, mais a altura Y vezes a densidade, tá? Quando o tanque estiver vazio, quando o tanque estiver em 0%, vamos supor que o nível do tanque está aqui, ó, 0%, tá? Vou colocar até o líquido aqui para a gente poder interpretar melhor. Eu quero que vocês entendam perfeitamente. Então o tanque está aqui embaixo, olha. Se o nível está em 0, esse tubo aqui também, ele também está com um líquido nele, né, ó? Porque ele estava com o produto com líquido nele, vai estar essa quantidade toda, né? Então quando o nível estiver em 0%, o que eu tenho? O que eu tenho de altura? Eu tenho essa altura Y, tá? Essa altura daqui até aqui de líquido exercendo a pressão na tomada de alta. Então vai ser o que? Y, que é essa altura, vezes a densidade relativa. Então tem que saber a densidade do líquido. Já quando o tanque estiver cheio, olha, beleza, o tanque agora está cheio, ou seja, ele está com o líquido até aqui, até o 100%, tá? Então, se eu fosse colocar aqui o nível, né, vai ficar cheio até aqui em cima. O que eu vou ter de altura do lado de cá? Eu tenho essa altura H, mais essa altura Y, vezes a densidade, menos o lado de cá. O lado de cá é 0, então vai ser assim que você vai calcular o range do seu transmissor. Vamos fazer agora uma atividade prática aqui mostrando como que funciona isso. Olha,
Vamos supor então que eu quero o meu 0% aqui, justamente onde está a base do meu transmissor, né? E o 100% a 2 metros de altura do meu 0%. A densidade do líquido é 1, tá? E esse transmissor, eu desci ele aqui a 1 metro da base do tanque, de onde que é meu 0%. Então vamos analisar primeiro quando o tanque estiver com 0%. 0%, então eu vou ter aqui, eu vou colocar ele aqui como se tivesse líquido no 0%, para ficar fácil de interpretação para quem está assistindo aí, né, a aula. Vou pegar aqui uma linha aqui, vou fechar aqui e vou colocar aqui uma cor azul aqui representando que o líquido está aqui. Então esse líquido está ali, ó, só que, gente, esse líquido vai estar aqui também, em toda essa tubulação aqui, ó, tá? Se eu fizer uma linha aqui da cor da tubulação, quer dizer que aqui está com o líquido também, tá? Então eu tenho essa altura aqui todinha aqui, ó, do líquido exercendo a pressão, mesmo com o tanque na minha condição de 0%, no meu 0% de nível. Então eu tenho que calcular com 0%, eu vou fazer aqui então, ó, o ΔP. Vou colocar dp aqui, tá, gente? Que eu não tenho o delta aqui, né? O ΔP com 0%. ΔP, gente, é a diferença de pressão. É a pressão do lado de cá menos a pressão da tomada de baixa. A alta menos a baixa. A baixa aqui, como está aberta, ela sempre vai ser 0. Então, só calcular a pressão do lado de cá. Então vai ser a altura, que é 1 metro. 1 metro, eu vou colocar em milímetro, tá, gente? 1 metro é 1000 milímetros, tá? 1000 milímetros vezes, vou colocar asterisco aqui, a densidade é 1, né? Vezes a densidade 1. Então qual que vai ser a diferença de pressão que eu tenho que colocar no meu transmissor? 1000 milímetros de coluna d'água. Aí quando tiver com 100%, para você poder saber o range do instrumento, você vai falar com quanto você calibrar o 0% dele e quanto você vai calibrar o 100% de pressão dele. Quando tiver cheio o tanque, ele vai estar então com o nível a essa altura aqui, ó. Vou colorir ele também de azul. O tanque vai estar com líquido até aqui. Então eu tenho quanto de altura aqui, ó? Eu tenho 2 metros mais 1 metro. Eu vou ter 3 metros, ou seja, eu vou ter 3.000 milímetros. 3.000 milímetros. Vou colocar aqui 3.000 vezes a densidade, que é 1, né? Que o líquido é o mesmo. Então eu vou ter 3.000 milímetros de coluna d'água. Ou seja, gente, aquele transmissor que antes estava lá, vamos supor, de 0 a 5.000, de 0 a alguma coisa, porque o zero dele iniciava aqui, da base, o transmissor estava na base. Agora não, o transmissor eu joguei lá para baixo. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu jogo aqui para baixo, o 4 mA dele vai subir, né? Vai ter uma corrente alta aqui mesmo com 0%. Então eu tenho que fazer a supressão desse zero. Aí eu calibro já meu transmissor, com 0% eu já vou colocar 1000 milímetros de coluna d'água. Você vai pegar o transmissor, põe na sua bancada lá, com a bombinha, coloca 1000 milímetros de coluna d'água, fala que você vai trabalhar com supressão e joga o 4 mA. E quando você jogar 3000 milímetros de coluna d'água de pressão nele, você vai colocar lá o 20 mA. Então ele vai trabalhar de 1000 milímetros de coluna d'água a 3000 milímetros de coluna d'água, dando 4 a 20 mA, tá? Então você tem que fazer essa supressão de zero, senão você vai ter erro na sua medição, ok? O transmissor de pressão diferencial, gente, eu não tenho transmissor aqui, né? Inclusive, se tiver alguma empresa aí de instrumentação que quiser fazer aí uma parceria com a gente, fornecer alguns instrumentos para a gente poder fornecer, distribuir conhecimento para o pessoal, né? É interessante se a gente tivesse um transmissor aqui, né? Algum medidor de vazão, algum medidor de nível, para a gente poder estar mostrando aí para o pessoal, tá? Então vamos fazer a campanha aí, gente, ó. Parceria com a Treinar Serviço em instrumentos, porque os instrumentos são caros, tá? Equipamentos de instrumentação não é barato. Eu tenho um desenho aqui de um transmissor, né? Que eu peguei aqui na internet, só para vocês poderem ver. Isso aqui é um transmissor de pressão diferencial. Ele tem de um lado aqui tem um H e do outro aqui tem um L, né? Ou seja, o H é high, a tomada de alta pressão, e o L é low, né? Tomada de baixa pressão. Então nesse caso aqui, ó, o low ficava aberto para a atmosfera. Ou seja, ele está medindo pressão manométrica, pressão relativa, ou seja, pressão em relação à pressão atmosférica, tá? Então você vai colocar sempre a pressão maior aqui na tomada de alta pressão. E esse transmissor vai gerar para mim lá um sinal de 4 a 20 mA. Quando você quer calibrar em uma bancada, você vai aplicar com a sua bombinha de pressão aqui, tá? Então, isso aqui é um pouco mais de instrumentação, né? Espero que vocês tenham aprendido aí. Se você quiser montar aí um transmissor para medir nível, quer montar ele mais abaixo,
Você tem que ver se esse transmissor tem como você configurar nele para trabalhar com a supressão de zero. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre elevação de zero, tá? No mais, gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique aí para se inscrever, né? Participe também do nosso Instagram, @treinarserviços. A gente está conseguindo aí atingir bastante pessoas aí que acompanham nosso canal. E aguardo vocês em uma próxima videoaula. Muito obrigado, pessoal, e até mais.